Olá, meu nome é Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu vou apresentar é Evolução é Transformação. Bom, sempre quando falamos de evolução, falamos de diversidade. A diversidade de espécies de seres vivos que tem na Terra. Estima-se que nós temos algo entre 4 milhões e 30 milhões de seres vivos na Terra. Dentre esses, apenas 1,7 milhão de seres foram identificados, catalogados e descritos. Aqui eu coloco algumas figuras de alguns seres vivos para termos a noção da diversidade. Nós temos fungos, bactérias, temos plantas, algas, animais dos diversos tipos, como mamíferos, peixes, anfíbios, répteis, aracnídeos, estrela do mar. Enfim, para se falar de diversidade, temos algumas explicações o motivo que há diversidade na Terra. Dentre eles, o fenômeno da hereditariedade, que pode ser, de forma simplista, definido como as diferenças e semelhanças que nós podemos encontrar entre pais e filhos, entre ascendentes e descendentes. As diferenças que nós observamos com relação aos nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, isso tudo está no DNA, que é transmitido pela combinação do DNA dos pais, e assim você observa o quanto de semelhança e diferença que você tem. Então, a hereditariedade ela é explicada também pelo DNA. Outras explicações que nós temos sobre a diversidade de espécies, eu vou falar sobre um confronto entre duas ideias. Uma ideia chama criacionismo, que é uma ideia muito comum nas religiões, e evolucionismo, que uma teoria da evolução biológica proposta por Darwin e Wallace, que logo mais eu vou falar, é a teoria científica mais aceita que explica essa diversidade que nós temos hoje. Bom, começando pelo criacionismo, o criacionismo é uma ideologia que defende que todos os seres foram criados por um ser superior. Na verdade, não só os seres, todo o universo, tudo aquilo que tem no cosmos foi criado por um ser superior. Alguns que defendem o criacionismo defendem também o fixismo. No fixismo, defende-se a ideia que todos os seres que existem atualmente sempre foram assim. Não tem uma modificação ao longo do tempo. Já o evolucionismo não. Acredita que há uma mudança lenta e gradual nos seres vivos. Sempre houve e sempre haverá essa mudança. Essa figura ela foi pintada por Michelangelo no teto da Capela Sistina, no Vaticano, na Itália. Ela chama A Criação de Adão, é uma obra cristã, onde o Deus cristão toca no dedo de Adão e concede ele a vida. Essa obra foi feita por volta de 1511. Agora, por outro lado, o evolucionismo, ele defende que os seres vivos sempre mudam. Nunca é o mesmo aspecto que você observa. Então, se ele muda com o tempo, quer dizer que ele se transforma. O transformismo. Evolucionismo e transformismo são ideias semelhantes. Tem várias ideias no evolucionismo. A mais atual, a mais aceita pela comunidade científica, é que todos os seres vivos, ou seja, esses milhões que temos atualmente, surgiram e evoluíram a partir do único ancestral em comum. Aqui está a representação da diversidade de seres vivos na Terra, onde todos esses originaram a partir do ancestral. O primeiro ser vivo que apareceu na Terra, possivelmente foi há mais de 4 bilhões de anos atrás. Ao longo de muito tempo de mutações e outros fatores também, deu origem a toda a diversidade que nós temos hoje. Bom, evolucionismo, o primeiro cientista que forneceu uma teoria que ofereceu muitas informações erradas. No entanto, ele deu possibilidade para outros cientistas discutir as ideias dele e chegar em conclusões mais corretas. Lamarck, ele foi um naturalista francês que viveu no século XVIII e XIX. Dentre as várias ideias que ele apresentou, eu separei 3.
Ele falava que os seres vivos sempre mudam, sempre se transformam, e há sempre uma tendência para aumentar a complexidade dos seres vivos. O que significa isso? Bom, imagine um ser vivo que viva, por exemplo, em ambiente aquático, na água. Com o tempo, cada vez mais ele vai ter estruturas no corpo, nadadeiras mais desenvolvidas, capacidade de respirar mais eficientemente dentro d'água, capacidade de se reproduzir melhor dentro d'água. Ele vai cada vez mudar num sentido dele ficar mais apto à sobrevivência naquele ambiente que ele está. Um animal que voa, por exemplo, a tendência é ele ter uma capacidade maior de voo, as asas se desenvolverem, as penas se desenvolverem. Então, é nesse sentido que ele quer dizer a tendência ao aumento da complexidade dos seres vivos. Uma outra ideia que ele apresentou, que não é correta também, é a lei do uso e desuso. Os organismos têm órgãos e têm estruturas, como braços, nadadeiras, patas. Conforme mais se usa o órgão ou a estrutura, mais ela se desenvolve. E se não usar, ela atrofia. Depois, no próximo slide, eu vou explicar o erro nessa ideia. Uma outra ideia dele, herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, aquilo que você desenvolveu em vida, no uso e desuso, você pode passar para os descendentes. Também não é assim que funciona, eu vou falar mais para frente o erro dessa ideia. Bom, começando pela lei do uso e desuso, alguns pontos Lamarck estava certo, num ponto de vista. Por exemplo, atletas, pessoas que fazem atividade física como musculação. Excesso de treino, por exemplo, do bíceps. A tendência é desenvolver esse músculo. Nesse ponto ele está certo. Mas o que o Lamarck disse foi além disso. Ele disse que, por exemplo, por que será que uma garça tem as pernas tão longas assim? Por que uma girafa tem um pescoço tão longo dessa forma? Segundo Lamarck, que não está correto, ela conseguiu esticar a perna no esforço de tentar afastar da água. Então ela sozinha esforçou para cima e conseguiu esticar a perna dela. Sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Por que a girafa ela tem um pescoço tão longo? De tanto que ela fez força para poder alcançar o alimento, as folhas que estavam na copa da árvore, na parte de cima, ela esticou o pescoço. Não. Bom, a outra ideia de Lamarck, herança dos caracteres adquiridos. Primeiramente, por uso e desuso, a girafa forçou o pescoço para cima e, por meio da reprodução, passou para os descendentes. O filho nasceu com o pescoço longo, que também forçou a esticar o pescoço, passou para o outro e passou para o outro. Está errada essa informação também. Aquilo que muda no nosso corpo, na nossa vida, nem sempre passa para os descendentes. Quem provou que estava errada a herança dos caracteres adquiridos? Esse cientista, August Weismann, ele viveu no século XIX e no século XX. Ele fez um experimento muito inteligente, muito engenhoso, onde ele pegou camundongos, ratos de laboratório, e cortou a cauda desses animais por sucessivas gerações. Se essa lei estivesse correta, a tendência era os filhotes dos ratos nascerem em um momento sem cauda. Isso nunca aconteceu. Então, nesse experimento, ele provou que aquilo que você obtém em vida, as mudanças no seu organismo, não necessariamente passa para a geração seguinte. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que todos tenham gostado e bons estudos.